Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal Lex Play. Hoje vamos falar sobre os Estados Federados, abordando os artigos 25 a 28. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e ative as notificações. A seguir, vamos começar com uma visão geral sobre o assunto. Este capítulo trata dos Estados da Federação, suas competências e poderes. Apresenta quais são os bens dos estados, fala dos deputados estaduais e das assembleias legislativas. Por fim, fala sobre a eleição do governador e sobre seus subsídios. Vamos começar com a narração do texto. Dos Estados Federados. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado que dispõem os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, 2º, 153, 3º e 153, e compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. A eleição do governador e do vice-governador de estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, 1º, 4º e v. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõem os artigos 37, 11, 39, parágrafo 4º, 150, 2º, 153, 3º e 153, e. E então, o que está achando do vídeo? Se gostou, deixe seu like e nos ajude a crescer. Muito bem, agora que você já repassou o texto, vamos revisar o que aprendemos.
Neste vídeo, falamos sobre os estados, suas competências e poderes. Em seguida, conhecemos quais são os bens dos estados e repassamos algumas informações sobre deputados estaduais e assembleias legislativas. Por fim, aprendemos sobre as eleições de governadores e sobre seus subsídios. Agora, chegou o momento de resolvermos algumas questões. Mas atenção, todas as questões são do tipo verdadeiro ou falso. Após resolvê-las, deixe um comentário sobre sua resposta e ajude outros estudantes. Cabe aos estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Resposta: enunciado verdadeiro. Incluem-se entre os bens dos estados, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem sob seu domínio, excluídas as que forem da União, dos municípios ou que pertençam a particulares. Resposta: enunciado verdadeiro. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 8. Resposta: enunciado falso. No que se refere à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item a seguir. A eleição do governador e do vice-governador de Estado federado realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e em até 20 dias após a proclamação do resultado, em segundo turno, se houver, no caso de estados com mais de 4 milhões de habitantes. Resposta: enunciado falso. Mais um capítulo vencido. Parabéns! No próximo vídeo, vamos falar sobre a organização dos municípios. Até breve!